Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, criança da classe dos juniores. Mais um domingo abençoado, né, na nossa escola bíblica dominical. Né? Estamos felizes por essa manhã que o Senhor tem nos concedido, não é isso? Desde já eu agradeço a participação de cada criança, né, de estar aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fechar os nossos olhinhos, agradecer ao Pai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos lá, fechando os olhos. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor de nossas vidas, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença para Te louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome santo, porque só Tu, Senhor, merece toda a honra e toda a glória. Deus, se faz presente nessa manhã, para que possamos, Senhor Jesus, aprender de Ti e guardar a Tua palavra no nosso coração. Deus nos abençoa, Senhor, nos dá graça. Também já te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, em Teu nome santo. Amém. Amém, criança? Mais uma lição, né, da classe dos juniores. Mais uma lição maravilhosa. Hoje nós vamos aprender sobre Gideão, um servo valoroso, né? Nesse trimestre nós estamos falando sobre histórias de fé e coragem, mas essas histórias elas estão na Bíblia, né? Lembrar que elas são todas contadas na Bíblia, são histórias verdadeiras que aconteceram, né? Homens de Deus que o Senhor Jesus, Deus usou ele com muita fé e coragem. Então, no decorrer desse trimestre foi falado sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué e Gideão, tá? Teve domingo que não teve aula porque a gente estava sem a nossa revista, mas estamos fazendo o possível para domingo nós estarmos aqui para repassar mais um pouquinho, né, da palavra do Senhor para você, tá bom? Então, esse domingo nós estamos aprendendo sobre Gideão, a história de Gideão, né? Como que o Senhor usou ele para vencer, né, os midianitas, tá bom? Então, o assunto da nossa lição de hoje é Gideão, um servo valoroso. E o para memorizar, quando as pessoas honestas chamam ao Senhor, eles as ouvem e as livra de todas as suas aflições. Está em Salmo 34:17, tá? Então, criança, você tem que entender que quando as pessoas boas, né, as pessoas que têm Jesus no coração, quando elas estão passando por tribulação, por angústia, qualquer problema, se você orar, o Senhor ele vai ouvir, vai atender sua oração, né? É o que diz esse versículo. Quando as pessoas honestas chamam ao Senhor, ou clamam, ou ora, é a mesma coisa. Eles as ouvem e as livra de todas as suas aflições, tá bom? Então o Senhor ele nos livra, né? Então é isso que aconteceu. O povo de Israel clamou ao Senhor, certo? E ele ouviu a oração. Então vamos começar a história, né? Vou começar a ler a história para você e preste bastante atenção. Eu acredito que você já tenha ouvido falar dessa história, hinos cantados na igreja, tá bom? Mas o assunto da nossa lição, ele está lá em Juízes, tá bom? Juízes 6, que vai até do capítulo 1 ao capítulo 16, né? Lá tem falando. Então eu vou ler aqui a história para você poder entender, tá bom? O povo de Israel desobedeceu a Deus, adorando falsos deuses. E por essa razão, o Senhor permitiu que os midianitas dominassem sobre eles durante 7 anos. Tá, criança? Então, o povo de Israel teve uma época que ele adorava outros deuses, deuses de Baal. Por isso que eles viviam na prova. E vamos ver o que aconteceu, né? O Senhor, eles esqueceram de Deus. Eles só adoravam o Deus Baal. Então, eles estavam sofrendo, certo? Então, é por isso que o Senhor permitiu que os midianitas dominassem sobre ele durante 7 anos, tá? Porque eles não temiam mais a Deus. Os israelitas viviam escondidos. Tudo o que semeava, os midianitas vinham e acabavam com as suas colheitas, não deixando nada para eles viverem, né? Então eles plantavam,
né? Tinha aquele trabalho de plantar. Quando era para colher, os midianitas vinham e levavam tanto sua colheita como seus animais, e eles ficavam sem nada, estavam perecendo, passando fome, né? Justo porque eles deixaram de adorar a Deus, adoravam outro Deus, o Deus que não é o nosso Deus verdadeiro, tá bom? Então, o povo de Israel se arrependeu e pediu socorro ao Todo-Poderoso. Então, eles viram que algo estava errado. Então, eles se arrependeram e pediram socorro ao Deus do céu, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor apareceu, a ele disse: você é valoroso, o Senhor está com você. Vá com toda a sua força e livre os israelitas. Eu ajudarei você. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, né? A mando de Deus, e falou que ele ia lutar, ia pelejar, né? Contra os midianitas, para poder tirar aquele povo da escravidão. Estava só trabalhando e os midianitas roubavam seu alimento. É isso? Então o Espírito Santo revestiu a Gideão depois que ele destruiu o altar de Baal. A primeira coisa que Gideão fez foi o quê? Destruir o altar de Baal, o Deus falso, né? O Deus que eles serviam. Então estava tudo errado. Então ele viu que o povo estava adorando outro Deus, foi a primeira coisa que ele fez. Destruiu, né, o altar de Baal. E Gideão orou: ó Deus, se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então tu me usarás para libertar Israel, né? Foi a primeira prova que ele pediu ao Senhor. Falou que ele molhasse só o orvalho e ao redor deixasse seco, né? Para Deus não tem nada impossível, não é isso mesmo? Então tu me usarás para libertar Israel, foi o que ele falou. E foi o que aconteceu. Mas ainda não se dando por convencido, ele pediu a Deus mais uma prova. Não fique zangado comigo. Foi o que Gideão falou para Deus, né? Pediu para não ficar zangado. Que dessa vez a lã fique seca e haja o orvalho no chão em volta dela. Então, dessa vez ele pediu o contrário. Que em volta, né, ficasse molhado, mas o orvalho molhasse só ao redor, não, né, no meio, né, como ele tinha pedido a primeira vez, né? Então foi o que aconteceu, né? Pedido de Gideão não foi falta de fé, e sim sabedoria. Gideão precisava ter certeza da sua chamada. Em seguida, Gideão convocou os israelitas para ir à guerra, mas Deus disse-lhe: tem gente demais. Israel poderia pensar que venceu sem a minha ajuda, né? O povo poderia assim: tem muita gente. Aí diga-lhes que quem estiver com medo que volte, né? Então tinha muita gente. Aí Gideão pegou e falou para o povo: quem estiver com medo, volte para casa, porque nós vamos pelejar. Então 22.000 homens voltaram. Olha, tantos de homens, né? Então voltou bastante homem, 22.000. Somente 10.000 ficaram, mas ainda era muita gente, né? Quando o Senhor peleja, ele não quer saber se tem 300, 1, 2, 3, só ele vence a guerra, né? Mas ele queria usar o povo, né, Gideão? Aí ele pegou e falou que 10.000 ainda tinha muita gente. Foi aí que Gideão seguiu a orientação do Senhor e mandou que todos fossem beber água. Contudo, apenas 300 homens trouxeram a água até a boca. Os demais lamberam a água como cães. A estes Gideão ordenou que retornassem para casa, né? Foi mais uma prova. Ele entendeu que o que o Senhor queria, aqueles que estavam prontos para a guerra. Qual? Aqueles que pegavam a água do rio e bebia, levava até a boca. E aqueles que se agachavam para beber igual cão, né? Igual animal, esses voltariam, né? Então ficou apenas 300. Tá bom, crianças? Antes da meia-noite, Gideão e os seus homens chegaram perto do acampamento inimigo. Tocaram as cornetas, quebraram os jarros com as tochas acesas e gritaram: espada do Senhor de Gideão! Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros com as suas espadas e muitos fugiram gritando.
os israelitas perseguiram e derrotaram os midianitas. Houve paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Ele podia ser pobre, sem importância e até desprezado. Mas Deus o conhecia como um servo valoroso, né? Então o Senhor deu vitória. Mas por quê? Porque Deus estava com ele. Gideão fez conforme o Senhor ordenou, né? Ele estava na direção. Primeiro ele fez o quê? Ele destruiu o altar de Baal, né? Aquele altar que eles adoravam outros deuses. E depois ele fez o quê? Convocou o povo para a guerra e falou que os medrosos voltassem. E como ainda tinha muita gente, né? Ele fez mais uma prova. Então ficou só 300 homens. E Deus usou aquele homem. Não porque ele era rico, né? Tinha posse, não. Ele era pobre, né? Mas ele tinha uma coisa. Ele servia a Deus. Ele era fiel. Isso que é o importante, né? Nós sermos fiel. Não é aquilo que nós temos, casa, carro, né? Mas é o modo que a gente serve ao Senhor, tá certo? A fidelidade, a fé e a coragem. Era isso que o Gideão tinha, certo? Fé, tinha fé e coragem, tá bom? E, com as nossas limitações e fraquezas, o Senhor nos escolheu para glorificarmos o seu nome. Então, quer dizer que, né, a gente não tem que ser... É com as nossas fraquezas que nós temos mesmo. Às vezes as nossas limitações como ser humano, nós temos limite. Então, nós temos que adorar da forma fiel a Deus, né? Com convicção, obediente a Deus. Tá certo, criança? Então, essa lição é muito importante, né? Então, o que nós aprendemos da parte do nosso Senhor, que Gideão, antes de receber a vitória do Senhor, ele teve que destruir os deuses de Baal, né? Que eram os israelitas estavam adorando. E sacrificou um animal e construiu um altar a Deus, né? O Deus verdadeiro. Dessa vez eles estavam adorando a Deus verdadeiro. Foi aí que eles oraram a Deus, pedindo misericórdia, né? Que o Senhor tivesse misericórdia dele, tá bom? Se você quiser ser ajudado por Deus e ser vitorioso, tem que se consagrar, tá? Deixar de praticar tudo aquilo que não agrada a Deus e separar um tempo para orar, para ler a Bíblia, e o Senhor te ajudará a vencer as dificuldades, tá? Então, não é só pedirmos, não, tá bom, criança? Nós temos que entregar alguma coisa para Deus, entende? O nosso sacrifício, o nosso louvor, né? Ser fiel. Então, quando a gente é fiel a Deus, Ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades, tá bom? Gideão foi um homem valente porque Deus estava com ele, né? Estava com Gideão. Então, por isso que ele venceu a guerra. Criança valente não é aquela que bate em todo mundo, porque uma hora a criança vai se dar mal, né? Vai encontrar um mais forte e vai acabar apanhando, tá bom? Mas a criança valente é aquela que confia no Senhor, porque o Senhor é maior que tudo e que todos, e pode nos ajudar em todas as situações difíceis, tá bom, criança? Que nessa manhã nós podemos aprender que para sermos fortes não é ter força no braço, mas a fortaleza que eu falo é aquela que vem de Deus, tá bom? Se nós formos fiel a Deus, consagrarmos a nossa vida, tirar um tempinho para a gente ler, não só pensar em brincadeiras, em jogos, em celular, né? Qualquer coisa que vai nos distanciando de Deus e a gente vai esquecendo de tirar um pouquinho do tempo para aprendermos mais do Senhor Jesus, né? Então Ele quer isso da gente, tá? É o que nessa manhã nós podemos aprender, que o Senhor Jesus, Ele requer de nós, né, uma adoração fiel, né? Para que Ele possa aumentar a nossa fé, para que podemos, quando estivermos com dificuldade, Ele nos ajudar, né? Nós orarmos a Deus, suplicar a Ele e Ele vai nos ajudar, né? Então, mais uma escola abençoada nessa manhã. Eu aqui deixo o meu abraço, né? Beijo para você e que no próximo domingo estejamos aqui mais uma lição, tá? Passando para você, tá bom? A paz do Senhor Jesus, amém.